Olá, graças a Deus. Tá tudo bom com vocês? A gente está tudo bem. E como eu tenho pedido a todos vocês que assistem ao nosso canal, pedido a você para me ajudar a estar compartilhando a palavra de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Todas as vezes que você nos assistir, coloca lá o joinha, tá bom? Curte a mensagem, porque o YouTube entende que quando você curte, ele divulga mais ainda o nosso conteúdo e leva mais longe ainda a palavra de Deus. E você fazendo isso, você vai estar me ajudando e você vai estar sendo muito abençoado por Deus, porque você está ajudando na divulgação da palavra dele. A Bíblia, ela diz assim, Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, que volte. E retirou-se da região montanhosa de Gileade, Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Olha para cá. O que estava acontecendo? A Bíblia diz que tudo que os filhos de Israel eles plantavam, tudo que eles semeavam, vinham os inimigos que destruíam absolutamente tudo. Quer dizer, você vê que eles plantavam, era um povo trabalhador, que plantavam, e todo aquele que planta, ele espera que vai colher. Mas quando o povo de Israel, eles iam desfrutar do fruto daquela colheita, quando eles iam colher o fruto do seu trabalho, a Bíblia diz que vinham os inimigos, vinham os amalequitas, os midianitas, e vinham os povos do Oriente. Você vê, vinha inimigo de tudo que é lado. Na hora que eles estavam ali para colher o fruto do trabalho, na hora que eles pensavam que iam gozar do fruto daquele trabalho, as coisas davam tudo errado, que os inimigos destruíam absolutamente tudo. Os inimigos não deixavam, vinha exército do sul, do norte, do oriente, vinha exército de tudo que é lado. Os inimigos se juntavam para destruir aquilo que Israel tinha semeado e que esperava colher. E a Bíblia diz que por causa desses inimigos, os filhos de Israel, quando eles viam que os inimigos estavam vindo, a Bíblia diz que eles faziam para se esconder dos inimigos covas e cavernas. Eles cavavam um buraco no chão, se enterravam no chão, se escondiam dentro da caverna, tudo para não ser visto pelo inimigo.
E os inimigos vinham e destruíam absolutamente tudo. Destruíam tudo. Só que a Bíblia vai dizer que houve um homem chamado Gideão, que ele não aceitava aquela situação. Ele vendo os inimigos destruindo tudo, o Gideão, o que ele fez? Para colocar o seu trigo a salvo dos inimigos, o Gideão foi malhar o trigo no lagar. Você sabe que o lagar é o lugar onde se pisam as uvas, ou se pisavam as uvas, ali para poder fazer o vinho. Lagar era um lugar baixo. E o trigo deveria ser malhado na eira, que era lá em cima do monte. Só que Gideão, ele sabia que se ele fosse para a eira, por ser um lugar alto, os inimigos iriam avistá-lo facilmente. Então Gideão, para colocar o seu trigo a salvo, ele resolveu sair da caverna e malhar o trigo no lagar, num lugar difícil. Mas ele foi malhar o trigo porque o Gideão não aceitava em ver a sua casa sendo destruída, a sua família sendo destruída. Enquanto a família de todo mundo não tinha nada para comer, a família de Gideão, ao menos, tinha o trigo, porque Gideão saiu da caverna e foi colocar o trigo a salvo das mãos dos inimigos. E essa atitude de Gideão chamou a atenção de Deus. A atitude dele sair da caverna chamou a atenção do próprio Deus, aonde o próprio Deus diz para Gideão, Deus desce do céu e diz para Gideão, Gideão, vai nessa tua força, homem valente, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, homem valente. Vai e livra Israel da mão dos seus inimigos. E Gideão disse, ai meu Senhor, se o Senhor é comigo, cadê as promessas que nossos pais nos contavam? As promessas do passado. As coisas grandes que o Senhor fez no passado, cadê essas coisas grandes? Aí Deus falou para Gideão, Gideão, vai nessa tua força. Não te enviei eu, você pode ir nessa tua força, nessa tua revolta aí, porque o que eu fiz no passado, eu vou fazer na vida de vocês também. E assim como Deus ele fez no passado, Senhor, Senhora, você rapaz, você moça, assim como Deus ele fez no passado, Deus ele tem o poder de fazer também hoje acontecer na sua vida. Era o que Gideão estava perguntando, cadê os milagres do passado? Nossos pais nos contaram que o Senhor abriu o mar vermelho, nossos pais nos contaram que o Senhor fez descer fogo do céu, nossos pais nos contaram que eles atravessaram o Jordão. E cadê essas promessas? E Deus falou para Gideão, vai nessa tua força. E a Bíblia diz que se ajuntou a Gideão 32 mil homens, formaram um exército para poderem sair contra os exércitos inimigos que estavam em torno deles. Os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente. Você vê que estavam cercados pelos inimigos. Era assim que Gideão se encontrava, que o povo de Israel se encontrava. E talvez é como você se encontra nesse momento, cercado pelas doenças, cercado pelas dívidas, cercado pelos vícios, cercado pela miséria, cercado pela vergonha, cercado pela dor. Você olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída. Assim se encontravam os filhos de Israel. Não tinham saída.
A Bíblia diz que se juntou a Gideão, pela atitude de Gideão, se juntaram a Gideão 32 mil homens. Só que Deus disse a Gideão: Gideão, tem muita gente contigo. Amanhã Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo que foi a própria força, que foi a própria mão deles que os livrou das mãos dos seus inimigos. E a Bíblia diz que Deus falou a Gideão, apregoa, quer dizer, fala aos ouvidos do povo. Aquele que for tímido e medroso, que eles voltem cada um para sua casa. Quer dizer, Deus não acusou ninguém, Deus não mandou o Gideão apontar o dedo para ninguém, mas Deus mandou o Gideão falar com eles: olha, quem for tímido e medroso, volta, cada um para sua casa. E ali a Bíblia diz que voltaram do povo 22 mil pessoas, que eram tímidas e eram medrosas. Você sabe que uma pessoa com medo numa guerra, uma pessoa tímida numa guerra, ao invés de ajudar, eles atrapalham. Eles estavam indo para a batalha, eles estavam indo para a guerra. E voltaram do povo ali 22 mil, que eram tímidos e medrosos. E Deus olhou e viu que ainda tinha muita gente, ainda sobraram 10 mil. E Deus falou: Gideão, tem muita gente contigo ainda. Leva esse povo até as águas e lá eu os provarei. Aquele a quem eu falar para você, esse vai contigo, esse vai com você. Agora, quem eu disser para não ir, não deixa ir com você. A Bíblia diz que eram 10 mil que estavam caminhando para ir para a batalha contra os inimigos, já estavam tudo cansados no meio do caminho. E eles avistaram um lago, avistaram água. E eles, tão cansados que já estavam, por estarem caminhando, quando eles avistaram a água, a Bíblia diz que 9.700 homens se agacharam de joelhos e beberam a água. Se abaixaram de joelhos e se esqueceram que eles estavam cercados pelos inimigos. Baixaram a guarda, caíram no desespero quando eles viram a água. Outros 300 colocavam a mão na água e traziam a água até a boca. E assim saciavam a sua sede, mas continuavam vigiando o seu redor e o seu derredor. Estavam cercados. E Deus falou para Gideão: com esses 300 que trouxeram a água até a boca, com esses 300 você pode ir para a guerra, porque é com esses 300 que você vai vencer essa batalha. E você não precisa de muitos, para que amanhã eles venham se gloriar, achando que foi a força do braço deles. Então eu vou fazer algo impossível acontecer. 300 homens vencer vários exércitos de uma só vez. Algo impossível estava para acontecer. Como Deus, Ele também quer fazer algo impossível acontecer na sua vida. Deus quer fazer com que os seus inimigos eles possam ser derrotados na sua presença. Mas porque talvez Deus não faz, ou ainda não fez, que talvez você tenha mostrado para Deus que você se acha muito capaz, você acha que você pode tudo, você acha que você pode tudo na força do braço, e nós não podemos nadar na força do nosso braço. A nossa força, ela tem que vir de Deus. O nosso milagre, ele vem de Deus. A derrota dos seus inimigos,
ela vai vir de Deus. E Deus falou para Gideão, com esses 300 homens, você vai derrotar todos os exércitos inimigos. E Deus falou, e se você duvida, Gideão, se você duvida ainda, se você não crê naquilo que eu estou te falando, então desce, espera anoitecer, e desce até o arraial dos inimigos, que você vai ouvir 2 homens conversando, um vai estar contando o sonho para o outro. E ali, quando Gideão, ele e o rapaz que o ajudava, o Pura, quando eles desceram até o arraial dos inimigos e ficaram escondidos, eles ouviram uma conversa de 2 homens, de 2 inimigos conversando entre si, dizendo que Deus te entregue o arraial deles nas mãos de Gideão. Um dizia para o outro, olha, eu sonhei. E a revelação desse sonho é que Deus entregou as nossas vidas, os nossos exércitos, nas mãos de Gideão. E ali a Bíblia diz que Gideão resolveu acreditar, porque ele ouviu os próprios inimigos confessando que Deus tinha entregue os exércitos nas mãos dele. E ali Gideão, ele pega aqueles 300 homens e reparte em 3 companhias. Ele separou em 3 companhias, porque Deus iria entregar aqueles vários exércitos inimigos nas mãos de Gideão. E ali, quando Gideão desce ao arraial dos inimigos com aquelas 3 companhias, a Bíblia diz que os inimigos, eles ouviram um barulho de um grande exército que estavam vindo contra eles. Quer dizer, não precisou Gideão fazer absolutamente nada, porque Deus, ele fez com que o inimigo viesse ouvir um barulho muito forte, e eles pensaram que era um exército muito grande que estava vindo contra eles. E ali a Bíblia diz que os inimigos, naquela escuridão, porque não se havia luz elétrica, era um arraial, e ali tinham vários exércitos, várias nações inimigas tinham se juntado para destruir o povo de Israel, e cada nação ali, eles falavam uma língua, cada nação falava na sua própria língua. Então, quando eles ouviram, todos ouviram o barulho de um grande exército vindo, que Deus os fez ouvir um barulho de um grande exército, eles se desesperaram. E a Bíblia diz que um pegava a espada do outro e enfiava um no outro. Agora pensa junto comigo. Por que é que aqueles inimigos de várias nações diferentes, um enfiava a espada no outro e não precisou Gideão fazer absolutamente nada? Por que um pegava a espada do outro e se matavam? Sabe por quê? Porque ali existiam vários inimigos, várias nações. E cada nação tinha a sua própria língua materna. Por eles não se entenderem, por eles não falarem a mesma língua, eles acabaram se matando, eles acabaram se destruindo. E talvez é isso que tem acontecido na sua vida, senhor, senhora, rapaz, moça. Talvez por você não falar a mesma língua de Deus, talvez a sua vida também tenha sido destruída.
Porque Deus tem falado com você uma coisa e você não entende. Deus tem mandado você fazer uma coisa e você faz outra. Eles, por não falarem a mesma língua, foram destruídos, e você, por não falar a mesma língua de Deus, a sua vida tem sido destruída, o seu casamento. Olha aí o seu casamento. Você casou para ser feliz e é infeliz. Você era para estar gozando de saúde e se encontra doente. Você era para ter prosperidade e está na miséria. Porque Deus puxa para um lado e você puxa para o outro. Caminharão dois juntos se não estiverem de acordo? Por você não falar a mesma língua de Deus. Deus, ele fala através da fé. A língua que Deus fala é a fé. E é justamente aquilo que você não quer praticar. É justamente a língua que você não quer falar. A linguagem de Deus é a fé. Usa a sua fé, que você vai sair dessa situação. Passa a falar a mesma língua de Deus, que seus inimigos serão derrotados na sua presença. Você não vai precisar fazer absolutamente nada. Basta você falar a mesma língua que Deus fala. E a língua que Deus fala é a linguagem da fé. Usa a sua fé. Os inimigos de Israel foram derrotados, que cada um falava uma coisa. Cada um estava puxando para um lado. E talvez você tenha sido derrotado, porque Deus está puxando para a direita e você está indo para a esquerda. Fala a mesma língua de Deus, que eu duvido se Deus não muda a sua vida. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa pessoa entenda, que ela compreenda, meu Deus, que para a gente ver os nossos inimigos serem derrotados, nós temos que usar a mesma língua do Senhor, a linguagem da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus.